Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre a linguagem e suas alterações, que corresponde ao capítulo 20 do Dao Glahong. A linguagem ela é uma atividade especificamente humana. Ela é fundamental na elaboração e na expressão do pensamento. Ferdinand distinguiu ela em duas dimensões. A langue, que é o sistema linguístico que inclui todas as regularidades e os padrões, e também o parole, que é os comportamentos linguísticos ditos. Em relação à língua, ele tem elementos fonéticos, que é os sons da fala, semânticos, que é o significado da palavra, e o sintático, que é relações lógicas entre elas. A gente pode falar que a linguagem é um conjunto de signos arbitrários que ganham seus significados por convenções históricas. Um linguista dinamarquês, Trolle, disse que, para o bem e para o mal, a fala é a marca da personalidade da terra natal e da nação, e é o título de nobreza da humanidade. Quais são as funções da linguagem? Primeiro, comunicativa, ela garante sociabilidade do indivíduo. Segundo, suporte do pensamento, para mostrar o pensamento tanto lógico quanto abstrato. E ele também é um instrumento de expressão dos estados emocionais e das vivências passadas. Ela também funciona como uma afirmação do eu, para distinguir a oposição de eu, mundo, eu, tu, eu e todos. E também da dimensão artística ou lúdica que a gente pode fazer na poesia, na literatura ou na música. Em relação a outro linguista, o Chomsky, de 2005, ele disse que há duas dimensões, que é a competência, que é o conhecimento das regras de uma língua, e o desempenho, que é o uso efetivo dessa língua. Então a gente percebe que os falantes, eles têm muito mais a competência, que é só o poder falar, do que realmente desempenhar, que é poder usar toda a função gramatical ou ortográfica. E ele também acredita que tem algumas unidades fonológicas, sintáticas e semânticas de caráter universal, quer dizer, em toda a população no mundo, como por exemplo o substantivo, o verbo, o tempo ou o gênero. Devido à sua característica criativa, o distúrbio da linguagem ele é um dos mais complexos, porque há uma grande flexibilidade na produção da linguagem, e aí fica difícil da gente perceber se é patológico ou se é fisiológico. E em relação ao pensamento, que muita gente tem dúvida, é a mesma coisa ou é separado? Então Piaget, que é o mesmo da parte da criança, do desenvolvimento da criança, ele formula a existência do pensamento e inteligência antes de haver uma linguagem falada ou verbal nos bebês, que é o período sensório-motor que vai de 0 a 2 anos. Aliás, há uma síndrome chamada de síndrome de Williams, em que há crianças que têm um nível cognitivo menor, mas que a linguagem ela se mantém preservada. E por outro lado, há crianças com um nível cognitivo normal, mas só que com a parte da linguagem totalmente prejudicada. E como a gente vai avaliar isso no indivíduo? Primeiro a gente percebe a fala espontânea do paciente. Deixa ele falar, deixa ele se identificar, deixa ele contar a história dele. Depois a gente tem que ver se há um contato verbal, ver se tem erro gramatical, erro de adaptação, erro de ideias ou repetições. Avaliar depois se ele consegue escrever uma frase completa, se ele vai compreender perguntas. E por último, é possível testar a fluência verbal, que é quando a gente pede para o paciente em 1 minuto recitar o maior número de animais que ele consegue lembrar. E nesse caso, o mais indicado é falar mais de 12 ou 13 animais. Falando agora um pouco das alterações anatômicas, parece que lesões normalmente que ocorrem no hemisfério esquerdo, sendo comum paralisias no dimídio direito, por causa dos cruzamentos das fibras. E daí surgem algumas alterações normalmente neurológicas, que a gente vai falar agora. Primeiro a afasia, ela é uma perda de linguagem tanto falada quanto escrita por incapacidade de compreender e utilizar seus símbolos verbais. Ele é um distúrbio orgânico da linguagem sem nenhuma alteração motora para a fonação. Ele não deve ter uma perda de cognição global aí no paciente. E alguns tipos específicos. Tem a afasia de Broca, que é o de expressão que ele não consegue falar ou fala com muita dificuldade, mas só que ele consegue entender o que a gente diz. Então normalmente vai estar alterado o giro póstero-inferior esquerdo, que é a área de Broca mesmo, e ela é uma afasia não fluente. Há formas leves, que é o agramatismo, ele diz frases como eu querer isso, gostar água. Há também a afasia de Wernicke, que é o de compreensão, um pouquinho contrário aí do que a gente disse antes, que ele não consegue compreender a linguagem, tanto falada quanto a escrita. Ele até consegue falar, mas ele sai de uma forma defeituosa. Ela é uma afasia fluente, ele consegue falar, em geral sem déficits motores. E quem vai estar alterado agora é a área temporal esquerda póstero superior. Então lembrando, gente, sempre lado esquerdo, normalmente nos indivíduos, que é a área de Wernicke.
E também a afasia global, que é uma afasia grave, não fluente, acompanhado de hemiparesia direita e mais acentuada no braço. Deve-se principalmente por lesões em áreas perissilvianas, também à esquerda. Há também outros tipos de afasia, não vou citar, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e verificar aí para vocês. Continuando também as parafasias, que são formas mais discretas de déficit de linguagem. A pessoa, em vez de falar cadeira, ele vai falar camela, ou livro, ele vai falar ibro, e ele vai estar muito comum no início de síndromes demenciais. Quais são os tipos? Primeiro, a agrafia, que é a perda da linguagem escrita, sem qualquer déficit motor ou perda cognitiva global e por lesão orgânica em área frontal. Depois tem a alexia, que é a perda de capacidade previamente adquirida para a leitura, então ele precisa saber ler antes, e pode ocorrer de forma pura ou isolada. No caso da dislexia, a forma mais branda. Há também a disfonia, que é a alteração nas sonoridades das palavras. Normalmente está alterada a parte do aparelho fonador ou na respiração, podendo até gerar situações como a afonia, que é quando ele não emite nenhum som. A disartria, que é a incapacidade de articular corretamente as palavras por alterações musculares ou neuronais referente ao aparelho fonador. Então vai ter paresia, paralisia ou ataxia. A fala é compreensível, mas é muito pastosa, parece que ele está de forma embriagada, e ele está encontrado no neurosífilis, na AIDS e nas alterações pseudobulbares ou bulbares. Há também a disfemia, que é uma alteração na linguagem, muito provavelmente por um conflito biopsicogênico. A gagueira é um tipo frequente, no qual o paciente ele tem muita dificuldade de pronunciar as certas sílabas, e depois de muita tentativa ele consegue terminar a palavra. A dislalia, ela é uma deformação, omissão ou substituição dos fonemas, não havendo nenhuma alteração nos movimentos do aparelho muscular e também da parte neuronal. Porém, vai ter algumas alterações nessa parte da boca, normalmente língua, lábios, palatos, etc., que vai deformar um pouco o som que ele vai falar. E na psiquiatria, o que a gente vai ver mais? Primeiro, a logorreia, que a gente vê bastante nos estados maníacos, que é uma produção aumentada e acelerada, taquifasia da linguagem. Ele está associado a um taquipsiquismo, uma pressão incoercível para falar, para tentar expor suas opiniões. E uma coisa um pouco diferente é a loquacidade, que é o aumento da fluência verbal sem ter essa fuga de ideias ou perda da lógica. A bradifasia é o contrário, né? Então vai estar uma fala muito vagarosa, em geral associada a quadro depressivo grave, estado demencial e também esquizofrenia, que se mantém em sintomas negativos predominantemente. Há o mutismo, que é uma ausência de resposta verbal oral por parte do paciente. Pode ter uma natureza neurobiológica, claro, mas tomar muito cuidado nos estados psicóticos em que o paciente ele não quer falar por algum delírio persecutório, ou por medo, ou por não querer falar mesmo, que é no caso da esquizofrenia. Então a gente pode considerar ele como uma forma de negativismo verbal, né? No qual tem zero resposta para toda pergunta que você fazer. Pode ser observado também em estupor, quadro de catatonia, depressão grave, conflito interpessoal com família ou amigos, e também bastante na ansiedade social. Há também a estereotipia verbal, que é a repetição de frases, palavras de forma repetitiva e muitas vezes sem sentido no contexto aplicado. Ele vai indicar bastante a lesão orgânica. Há também a ecolalia, que é a repetição de palavras ou frases que alguém no ambiente diz, no caso o profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, médico. E ele acontece de forma involuntária, sem planejamento ou controle. Ele acaba nem percebendo. Ele vai aparecer bastante na esquizofrenia e nos quadros psicoorgânicos. Um pouco diferente tem a palilalia, que é quando o indivíduo ele repete frases ou palavras que ele mesmo falou. No caso, também tem a logoclonia, que é quando se repete as últimas sílabas. É muito detalhe, mas só que está escrito no Dalgala-Roden, então é importante a gente saber. Ambas ocorrem em estados demenciais. Há os tiques verbais, que é a produção de palavras ou fonemas de forma recorrente, às vezes imprópria e muito irresistível. Então o paciente ele percebe que ele está sendo um pouco indelicado nessas ocasiões. Então ele pode produzir sons desagradáveis, como estalo de língua, alguns gritos, e ele acaba não conseguindo segurar. Há também a coprolalia, que é a emissão involuntária de palavras de conteúdo obsceno, vulgar, às vezes relativa a excremento, e está muito relacionado aos tiques da síndrome de Tourette. A muncitação, que é a produção repetitiva de uma voz muito baixa,
sem nenhum significado comunicativo, e mesmo perguntando para o paciente, ele não vai saber explicar o que ele estava fazendo. Isso vai estar sendo muito comum na esquizofrenia, e a gente vê na enfermaria o paciente mexendo a boca, olhando para o nada, e mesmo perguntando ele não vai saber responder. A glossolalia, que é uma alteração da fala um pouco diferente do que a gente falou, que ela não tem um sentido linguístico, mas só que ela imita bastante na parte prosódica, que é a musicalidade. Tem um caráter religioso, né, que é a língua dos anjos, por exemplo, mas pode acontecer no sonambulismo, pode acontecer na esquizofrenia e em outros transtornos. Então agora falando uma parte mais específica, na esquizofrenia a gente vê bastante neologismos patológicos, no qual o paciente ele inventa palavras totalmente diferentes e às vezes até com significado oposto do que ele desejava. E eles acabam falando pra gente essas palavras como se a gente já soubesse. Há estilizações, rebuscamentos e os maneirismos que indicam uma perda de flexibilidade, adotando posturas em funcionamentos rígidos e estereotipados. Há a criptolalia e a criptografia, que é o desenvolvimento de uma linguagem privada ao paciente, e a jargonofasia, que são frases ou palavras sem nenhum sentido, que a gente fala que é falar coisa com coisa. Na demência a gente vê bastante as parafasias, que a gente já falou agora, né? Então falar caneira em vez de cadeira. Dificuldade incrível em encontrar palavras. Ele tende a usar termos vagos como aqui, aquele cara, aquela coisa. Ele não vai conseguir formular muito bem as frases. E também a afasia nominal, que é o déficit em nomear objetos e figuras apresentadas ao paciente. A gente vê bastante isso no Minimento. E nas crianças a gente vê dificuldade da leitura e escrita, ocorrendo predominantemente nos meninos. Um atraso na linguagem expressiva pode ocorrer sem ter uma alteração na parte compreensiva, mas normalmente eles vão acontecer juntos. E pode ter alteração na parte gramatical, com palavras e vocabulários, pode ter alteração na parte das regras e na produção sonora da fala, e também utilizar certas palavras em contextos sociais diferentes. É isso, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta nos comentários, tá bom? Segue a nossa página também no Instagram, que é @psique.aula, e bons estudos.